deixa eu tirar uma dúvida com você. Essa parada de biografia do. Você. Eu recebi um cara aqui que ele. Acho que foi uma das maiores entrevistas que a gente teve de repercussão. Que é o Rafael Spaca, que é o cara que tentou fazer um documentário dos Documentário dos Trapalhões. Trapalhões, né? E aí foi censurado pelo Didi e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele não só tava querendo contar coisa boa que todo mundo sabe. Você conseguiu achar uns podres do Walt Disney? Cara, eu acho que toda pessoa, né, do mundo, independente de ser famosa, não ser, de ser de sucesso ou não, cara, tem coisas boas, coisas ruins, é óbvio. A vida é assim, né? A vida é feita de luz e de sombras. Então, todo mundo tem problemas. Não existe ninguém que você fala assim, nossa, esse cara era um santo, ele não tem problema nenhum. Se você for procurar, você vai achar um probleminha. Então é evidente que o Walt Disney, como qualquer outra pessoa do mundo, tinha lá os seus dias ruins, os seus problemas. Mas o meu foco, sinceramente, não foi nisso. Assim, eu não tenho o menor interesse. Por quê? Eu nem conheço a obra do Rafael, mas eu vejo que essa história dos Trapalhões, tem muita coisa negativa mesmo. Às vezes até, como você estava falando antes, a questão de Tem as fofoca e tal. positivas e as Isso, negativas. É uma coisa assim isso. que é a vida real, A vida cara. real. Porque nem tudo é flores. E vinga. Então, assim, eu não tenho esse pensamento. Assim, eu nunca quis fazer um livro sobre isso, mostrando os lados ruins, e principalmente contando coisas que, assim, cara, é muito difícil você falar da vida de alguém, falar de alguém, sem você conhecer aquela pessoa. Então, por exemplo, eu não tive oportunidade alguma, é óbvio, de conhecer o Walt Disney. Primeiro, porque ele morreu, eu não era nem nascido. Né? E segundo, que as chances seriam mínimas mesmo se vivêssemos na mesma data, ali, no mesmo período. Então, assim, eu tomo muito cuidado em falar algo que eu ouvi dizer do cara e que não vai acrescentar em nada na minha obra isso, entendeu? Então, assim, eu prefiro fazer um livro onde eu vou mostrar, até porque também são personagens distintos, apesar de eu amar os Trapalhões, né, citando o exemplo que você deu, eu sou apaixonado pelos Trapalhões, mas evidentemente que é um outro nicho, né? O Walt Disney, cara, tá num patamar, tipo, muito maior. Então você fala assim, no sentido de um cara que, porra, praticamente ele mudou a história do entretenimento mundial. Você fala assim, putz, os Trapalhões eram sensacionais? Eram, mas, pô, os irmãos Marx já faziam o que eles faziam há décadas atrás também, com a mesma excelência, né? Então, assim, o do Walt Disney, eu foquei mais na história de vida mesmo, de falar, pô, como que um garoto humilde, extremamente pobre, uma família, porra, com sérias dificuldades ali financeiras e tal, cara, o cara chegou onde ele chegou, entendeu? E principalmente, aí sim, falar de coisas boas, né? Sem pisar em ninguém, sem destruir a vida de ninguém, nada, velho. Como que ele começou? Cara, o Walt Disney, assim, ele sempre foi um. Na verdade, isso é um adjetivo que muitas pessoas usam, fala de Walt Disney, que é o sonhador. Ele sempre, de fato, foi um grande sonhador. Mas ele também era um executor, então não era só o sonhador que assim, eu quero fazer isso, mas não sai para fazer. Então, assim, e tem muita gente que é assim. Ele não, cara. Ele falou, eu quero fazer isso e vou fazer. Então o Walt Disney começou mesmo, o começo do Walt Disney mesmo, cara, desenho. Então ele desenhava, ele era desenhista. Né? E com o tempo, evidentemente, ele foi crescendo, tal, ele foi trabalhando, por exemplo, ele era muito ligado no cinema, ele gostava muito de cinema. Tanto que o ídolo dele, um dos maiores ídolos dele, era o Charlie Chaplin, que depois eles acabaram se tornando amigos. Ele era muito, muito fã, ele até imitava o Charlie Chaplin, né? Tinha muitos concursos de Carlitos, e o Walt Disney ganhou vários, assim, ele imitando o Charlie Chaplin era muito perfeito, porque ele era um grande ator também, além de um grande produtor, né? O Disney. E assim, então ele começou com o desenho. Então o foco dele é desde criança, cara. Por isso que meu livro chama-se A Árvore dos Sonhos. Aliás, só fazendo um jabá, né? O livro chama-se A Árvore dos Sonhos e você encontra na editora Zelig. www.editoraszelig.com.br. O livro chama A Árvore dos Sonhos exatamente por isso. A fazenda que ele morou em Marcelínia, havia uma árvore que ele apelidou de Dream and Tree, que era a Árvore dos Sonhos, e sob essa árvore, sob a sombra dessa árvore, ele gostava de desenhar. Pô, fazia rabiscos tal, e tinha muitos animais na fazenda, então ele, pô, já era criativo dali de criar circo com aqueles animais, de dar nome para aqueles animais, de brincar com aqueles animais como se fossem criaturas humanas, entendeu? Vestir. Então, assim, ele sempre teve esse lance de imaginação muito fértil, né? E aí ele começou a trabalhar com essa questão de cinema, que era o quê? De fazer anúncios. Então, o cara, antes dos filmes, você tinha as propagandas. Então, tá lá antes do filme, vai aparecer, ó, Supersônico, podcast, tal, assiste tal. Ele ia lá e ele fazia isso aqui. Então ele ia lá e fazia o logotipo, fazia os desenhos, fazia as coisas antes do filme. E foi pegando, evidentemente, uma paixão imensa por aquilo, pelo desenho e tal. Até que, porra, cara, aquilo foi evoluindo, até ele se tornar exatamente um
produtor, digamos assim, da área de cinema, de animação, de desenho animado, e puta, deslanchou, né? Aí virou o Walt Disney, num resumo muito, muito curtinho, chegou ao Walt Disney que a gente conhece. É verdade que ele tá... Não, isso é uma... Pô, entre ser tantas... da hora. Tem até um filme bacana pra caralho sobre isso, assim, tipo, tirando um sarro dessa história. Tem até o Walt Disney numa cabeça, a cabeça do Walt Disney congelada, e os caras levam ele pra conhecer o parque, como é que o parque tá hoje. Tá? É bizarro, assim, é bizarro. Mas não, na verdade ele foi o contrário do congelamento, né? Porque o Walt Disney, ele foi... Porra, como é que fala? Contrário de congelamento. Aqui merda que eu ia falar. Não, eu ia falar besteira, né? Falar, pô, ele foi queimado. Cremado. Mas na verdade, não, é cremado. Mas eu falei, contrário do congelamento. Falei, pô, ele ia ser queimado. Eu falei, não, vamos pensar que ele morreu num incêndio. Eu falei, não, ele foi cremado, né? O contrário nesse sentido. Mas não tem, isso aí é uma lenda. Tem muita lenda sobre ele. Então, assim, isso também, que aí entra o foco da narrativa, entendeu? Do livro. Você pode escolher um foco, como tem vários livros assim, que o cara vai só nas fofocas e nas besteiras, e nas monte de asneira que falam sobre o cara. E vamos fazer um trabalho. Tem uma loirinha, que eu não sei quem é, o nome e tal, mas ela tem um youtuber aí famoso pra cacete, tem milhões de seguidores. Cara, ela mente 24 horas por dia sobre a história do Walt Disney. Então, assim, ela conta uns absurdos horrendos sobre o cara e que você fala, baseado em quê? Isso aqui hoje ninguém se importa. Você vai lá e fala com uma pessoa, é triste isso, mas ninguém se pode falar assim, será que é verdade? Pô, o Walt Disney foi cremado. Tá lá do outro lado, ele... É verdade que esse cara... Pesquisar essa porra, ver se o cara foi cremado mesmo, é que tá... Assim, hoje em dia as pessoas não têm, sabe, muito interesse em ver esse tipo de coisa e descobrir o que é verdade e o que não é. Então é lógico que quando você mente, usa esses elementos, por exemplo, de fantasia, ele foi congelado, ele era satanista, ele era não sei o quê. Pô, é lógico que chama mais atenção. As pessoas querem saber disso aí, ninguém quer saber da realidade. Mas a realidade, assim como na vida... muito distante da ficção, dessas histórias que as pessoas... Assim, talvez não é tão atrativa como eles desejariam que fosse, entendeu? Talvez seria mais atrativo se o Walt Disney tivesse sido congelado, sabe? Nossa, um homem que está congelado há 60 anos. Será que ele era satanista? O pessoal fala também? Fala. Fala por causa dos filmes, entendeu? Deixa eu perguntar aqui para um satanista. Pode perguntar pro satanista. Fala, mano, você tem você tem novidades? Sobre o Walt Disney. Tem novidades sobre... Não, mas eles falam por causa dos filmes, entendeu, cara? E o Walt Disney, uma vez, ele chegou... Principalmente por causa do Fantasia, né? Você tem aquela... No Fantasia, você tem uma cena ali que tem um diabo e tal. E os caras, porra, era isso. Só que assim, cara, ele usou esse tipo de elemento exatamente pra mostrar que as sombras luz. Então, assim, tipo, porra... Você tem que... É o que ele sempre dizia. Você não adianta você esconder da criança, né? Puta, você tem a Malévola, né? A Malévola hoje com a Angelina Jolie é boazinha, mas a Malévola do coisa não é boazinha, né? Uhum. Como se fosse um demônio mesmo. Então o cara fala, puta, é aqui um monstro que se transforma num dragão e aquilo. Cara... Até uns desenhos dele antigo que era mais pesado. Mas é nesse sentido, que nem eu estou dando esse exemplo. Tinha que mostrar, sim, como um produtor, como digamos assim, um educador, entre aspas, crianças, nossa, de repente aprendemos muita coisa assistindo a obra do Walt Disney. Poxa, cara, tinha que mostrar que a vida, infelizmente, ela tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem gente boa e tem gente ruim. O que importa, pelo menos isso na obra dele sempre com um fio condutor, é que você se mantenha bom. Então ele tentava mostrar que no final da história, o bom sempre vence o mal. Nem sempre na vida isso funciona dessa forma. Infelizmente, nem sempre na vida o bem vence o mal. Mas, cara, qual a graça do cara fazer um desenho pra uma criança e ele mostrar que a vida é uma merda mesmo? Ó, vai todo mundo se ferrar, vai todo mundo... Não, o cara mostrava, já que eu estou no processo de educação dessa criança, eu tenho que mostrar pra ela que se ela acreditar no bem, se ela acreditar na verdade, poxa, ela vai sobressair, ela vai ser feliz. Senão, senão o cara faz só um filme e fala, ó, seja ruim, seja filha da puta, entendeu?